Agora, quem aí não tem uma receita de família envolvendo algum chá, alguma planta ou ingrediente natural? E que sempre dá certo contra aquela gripe, dor, mal-estar? O Quero Saber Saúde de hoje vai falar de fitoterapia. Muita gente não conhece pelo nome, mas essa é a ciência que estuda plantas medicinais. O Niraldo Paulino, que é doutor em farmacologia de plantas medicinais, está chegando aqui ao vivo pela internet para tirar as dúvidas justamente sobre esse assunto, claro, né? Muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao nosso Jornal do Almoço. Muito boa tarde a todos os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui divulgando informações sobre o uso correto e coerente das plantas medicinais. Estou à disposição. Muito bem, vamos começar então a nossa rodada de perguntas. A primeira por aqui, quem mandou essa pergunta foi a Vitória Nogueira, através das nossas redes sociais. Doutor, o que já se sabe sobre a erva mate? Sou gaúcha e tenho o hábito de tomar chimarrão todos os dias. Muito interessante essa pergunta. A erva mate é uma das plantas mais utilizadas aqui na região sul do Brasil, né? Especialmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ela tem propriedades muito benéficas para a saúde humana. Entre essas propriedades, o efeito antioxidante e anti-inflamatório e o efeito diurético protegem o indivíduo contra quadros, por exemplo, de hipertensão arterial, protegem contra estresse oxidativo e protegem em grande parte também a funcionalidade das células. Então, a sabedoria popular é muito interessante, né? Porque mesmo sem saber, as comunidades já empregavam o uso da erva mate há bastante tempo com essas propriedades. Depois do consumo da erva mate, a gente tem um benefício muito grande, inclusive também baixando o colesterol. É uma das plantas mais utilizadas aqui nessa nossa região. Chimarrão liberado, então, galera. Vamos, Chimarrão liberado. vamos para a nossa próxima pergunta por aqui. Quem mandou essa foi a Patrícia Toledo de Criciúma. Posso consumir ervas medicinais todos os dias ou tem alguma contraindicação? Nós temos algumas contraindicações, na verdade não é contraindicações, são sugestões de utilização de plantas que sejam menos potentes, normalmente plantas carminativas, aquelas que ajudam no processo digestivo, plantas que têm uma propriedade sedativa, como as calmantes camomila, erva cidreira, que podem ser usadas à noite. Nós temos plantas que são de uso muito popular, que são repetidamente utilizadas e que fazem um benefício gradual para o paciente ao longo do consumo. Então, respondendo à pergunta da nossa a teleouvinte, é importante sim que a gente faça uso, mas um uso racional das plantas, dentro de um processo que possa ter uma qualidade de vida associada ao consumo dessas plantas. Muito bem, temos tempo para mais uma perguntinha por aqui, aparecendo aqui na tela. Tem um horário que seja melhor para consumir chás, por exemplo, depois das refeições? É uma boa ideia? Quem mandou essa foi a Camila Castro. Muito interessante. Sim, é importante que a gente defina e estabeleça as propriedades da planta e possa utilizá-la dentro de um contexto para melhorar a qualidade de vida. Por exemplo, plantas digestivas são recomendadas no pós-prandial, depois do almoço. Plantas com atividade sedativa e que melhoram o sono podem ser usadas antes de dormir, depois da janta. Plantas que têm um efeito energético de potencializar, como é o caso do chimarrão, e de outras plantas que são estimulantes, devem ser utilizadas preferencialmente pela manhã. Então, respeitando as propriedades da planta, sempre é importante ajustá-las para o processo de um consumo racional. Por isso é importante a ajuda de um profissional, né, que tenha esse conhecimento para exatamente poder oferecer essas informações de qualidade para os usuários. Luiz da Próspera, existe algum chá ou alimento que aumente o nível de testosterona? Olha, interessante essa pergunta, Denise. Nós temos uma série de plantas medicinais que podem ajudar no controle e na regulação desses hormônios, especialmente naqueles pacientes que entram num estado mais avançado de senescência, de envelhecimento e perdem a sua capacidade de produzir a testosterona. Especialmente para o homem, a gente tem uma plantinha chamada Tribulus terrestris, e também uma outra planta que pode ser associada a ela, que chama Pticopétalo lacoide, nome difícil, né? Mas é conhecida popularmente como muirapuama. São duas plantinhas muito interessantes que ajudam bastante na recuperação dos níveis de testosterona.
Tá certo, até o nome popular eu achei difícil, viu? Né? Muirapuama e Trívolis. Muito bem, vamos para a nossa próxima pergunta da rodada aqui. Essa veio de Jaguaruna, o Osmar Pereira que mandou. Como essas plantas podem entrar na minha rotina? Não gosto muito de chá. Tem outras opções de consumo? Tem, as plantas são muito diversas em termos de opções de uso. Desde a forma in natura do chá medicinal, colhido diretamente da horta, passando pelos chás comerciais, que são esses chás de saquinhos, ou mesmo os chás medicinais que são comercializados em farmácia, mas pode ser também utilizado, o teleouvinte, dentro de padrões de produção já com extratos padronizados, como tinturas, no qual ele pode usar diluído em água, ou mesmo na forma de cápsulas com os extratos secos padronizados, ou na forma de shakes contendo esses extratos. Então, existem várias possibilidades para quem não gosta do consumo da planta in natura ou do chá, pode lançar mão de outras formas de aplicações terapêuticas, mas sempre é possível, Denise. Muito bem, temos mais pergunta por aqui. Quem mandou essa foi a Fernanda Azevedo, lá de Morro da Fumaça. Os chazinhos de mercado têm a mesma qualidade do que consumir in natura? Como saber qual escolher? Excelente pergunta. Nós temos duas modalidades hoje apresentadas no mercado consumidor para chás. Nós temos os chás alimentícios, que são esses normalmente comercializados em supermercado, que têm a intenção de fornecer apenas sabor e qualidade restrita ao consumo na forma de alimento. E nós temos os chás medicinais. Esses chás medicinais, que são normalmente comercializados em farmácias ou ervanarias especializadas nesse sentido. Para fins degustativos, preventivos ou mesmo para sabor, os chás alimentares são perfeitos. Mas para tratamento de doenças ou prevenção de doenças mais efetivas, é interessante que se use chás padronizados, que são os chás medicinais, que têm critérios de qualidade diferentes dos chás que são comercializados como alimento. Muito bem, temos a última perguntinha da rodada por aqui, Niraldo. Quem mandou essa foi a Laís Almeida de Içara. Além da dor de barriga, boldo funciona mesmo para qualquer coisa? Não, o boldo não funciona para todas as coisas. A gente tem assim, o uso do boldo validado nas monografias oficiais é mais para fins terapêuticos relacionados ao processo digestivo, estimulando a secreção de sais biliares. Então, para aquela pessoa que tem uma digestão difícil, especialmente para gorduras, o boldo estimula a produção e a liberação de bile e favorece a digestão dessas gorduras. Então, é para processos digestivos. A gente tem que fazer um alerta que o boldo que tem a monografia validada é o Peumus boldo, que é o boldo do Chile, que é diferente do boldo como a gente chama aqui na região sul, né? O boldo, que é aquela folha mais grossa, com os pelinhos, são espécies diferentes. Tem propriedades similares, mas são plantas distintas, tá bom, Denise? Tá certo, perfeito. Para aquela ressaca depois do carnaval, né? Agora essa semana, um boldo, quem sabe, vai Exatamente. bem. Obrigada, viu, Niraldo? A gente, vou te convidar para estar com a gente na próxima quinta-feira, porque a gente recebeu muitas perguntas aqui Que pelo bom. WhatsApp. Pode ser? Combinado? Combinado, estamos aí para ajudar sempre a difundir o conhecimento para toda a humanidade. Tá certo, obrigada, viu?